Modelos de artigos. Segundo a BNT, nós vamos ter a classificação dos artigos em duas categorias, os artigos de revisão e os artigos originais. Mas vamos primeiro entender qual é a finalidade do artigo científico. O artigo científico tem como objetivo fundamental ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado, quer dizer, as teorias que serviram aí para orientar a sua pesquisa, para embasar a sua pesquisa, a metodologia que foi empregada, quer dizer, quais métodos, quais técnicas sustentaram essa tua resposta, esse alcance a esse seu conhecimento, quais os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas nesse processo de elaboração dessa pesquisa científica, né? E propõe no final uma análise dessa questão, um aprofundamento maior em relação à questão. Então, o principal objetivo do artigo científico é essa agilidade na divulgação, na socialização dos conhecimentos científicos produzidos no meio acadêmico. O que nós temos então? A classificação desses artigos em original ou artigos de revisão. Então, qual é o conceito que a gente tem de artigo original? São trabalhos resultantes de pesquisa científica, apresentando dados originais de descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais, de característica médica, bioquímica e social. Vai incluir, então, análise descritiva e ou inferências de dados próprios. Podem ser relatos de caso, comunicação ou notas prévias. Então, vamos entender um pouquinho dos artigos que vão ter o critério como ser artigos originais. São assuntos que não foram publicados, né? Então, eu não tenho material que eu utilizei como referência só análise teórica. Então, eles vão implicar realmente em uma pesquisa de campo, uma pesquisa empírica. Então, eu vou ter ali uma análise, não precisa ser inédito, não tem a questão do doutorado, que tem que ter um assunto inédito, mas aquele resultado, aquela resposta é uma visão nova em relação àquele fato que por algum outro autor já foi publicado. Então, eu tenho que ter uma forma aí, um conhecimento novo, uma informação nova a ser divulgada, a ser levada ao meio acadêmico. Então, ele vai passar por todas as etapas, a pesquisa de campo, essa análise do que foi observado com a relação à teoria, e essa informação nova, essa resposta nova que esse autor traz é um avanço em relação à ciência. Então, ele traz uma informação nova, ele traz uma teoria nova, mesmo que ele tenha utilizado como base conhecimentos já estudados e conhecidos. Ele faz uma outra observação, ele faz uma análise de uma outra perspectiva, trazendo uma informação nova, fazendo a ciência crescer, fazendo a ciência evoluir. Um outro tipo de artigo, então, a outra classificação, seriam os artigos de revisão. Há um certo preconceito no meio acadêmico que entende que o artigo de revisão ele só vai comunicar, só vai trazer informações repetidas. Então, ele só vai se preocupar com a parte teórica. É um erro. O artigo de revisão também traz informações novas, só que ele não vai para uma parte de pesquisa de campo, ele não tem o empirismo. Ele vai trazer, sim, como base, como sustentação, ideias, outros artigos já publicados, outros materiais, não necessariamente artigos, podem ser livros e outros materiais, que vão fundamentar o seu estudo. Então, ele faz essa pesquisa em nível teórico. Então, que conceito nós temos para artigo de revisão? É a síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante análise e interpretação de bibliografia pertinente, que discuta os limites e alcances metodológicos, permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa. Ou seja, são trabalhos que têm por objetivo resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de investigação já publicados ou outras revisões bibliográficas. Então, ele avança, ele não fica apenas no meio de repetição, mas ele avança, ele faz a ciência também evoluir, porque com base naquele material publicado, sejam eles livros ou outros artigos, ele faz uma análise, uma observação sobre um outro aspecto, sobre um outro ângulo, né? Buscando aí uma outra comparação, uma outra perspectiva. E ele avança também produzindo os artigos de revisão de literatura.